Oi, turma, tudo bem com vocês? Nessa aula, nós vamos falar sobre plantas tóxicas. Nós não temos muitas intoxicações normais por adultos por plantas tóxicas. A maioria das vezes, essas intoxicações são em animais ou em crianças, né, que acabam consumindo a planta sem saber que ela é tóxica ou acabam tendo contato com essa planta. Normalmente, pessoal, e vocês vão ver aí na maioria dos meus slides, eu coloquei fotos sobre as plantas, normalmente são plantas ornamentais. Então, animais domésticos muitas vezes acabam consumindo e crianças durante brincadeira ou, né, sem saber, acabam consumindo essa planta e acabam se intoxicando. A toxicidade da planta, ela muda muito dependendo do ciclo de vida. Algumas plantas elas são mais tóxicas durante o crescimento, né, quando são bem novinhas, e outras são mais tóxicas quando já estão velhas, quando já estão na fase adulta da planta, digamos assim. E nós também temos partes da planta que podem ser tóxicas, como fruto, semente, folha, raiz. Depende muito do tipo de planta. Então, para ficar mais fácil, nós classificamos a toxicidade das plantas pelo tipo de toxicante. Então, nós vamos começar falando dos alcaloides beladonados e vamos falar também dos cristais de oxalato de cálcio, dos ésteres de terpênicos, dos glicosídeos cardioativos, dos glicosídeos carcinogênios e também das saponinas. Existem outros toxicantes? Sim, existem diversos outros toxicantes. Nós vamos falar hoje dos principais, mas fica aí, né, como até uma pesquisa, se vocês tiverem interesse, que existem sim outros tipos de agentes presentes em plantas que são tóxicos. Então vamos começar falando dos alcaloides beladonados. Esses alcaloides, eles estão presentes nas plantas da família Solanaceae. E ele foi muitas vezes utilizado pelo poder alucinógeno que ele tem. Ele tem principalmente, né, substâncias com esse efeito. Né? Alcaloides geralmente combina muito com efeito alucinógeno. Né? A gente já falou bastante sobre alcaloides durante as nossas aulas e sobre esse efeito. Nós temos uma planta chamada Datura suaveolens, que é esta daqui, ó, também conhecida como figueira do diabo. Essa planta, ela é conhecida pelos efeitos alucinógenos e ela tem como principais componentes a escopolamina e a atropina. Então, muitas vezes as pessoas utilizam por causa desse efeito. Nós também temos uma outra planta chamada trombeteira. Essa aqui provavelmente vocês já viram em algum lugar, né? As pessoas têm muito ela em casa, como decoração mesmo, como planta ornamental. Ela também tem alcaloides beladonatos. São dois tipos, mas existem várias espécies dessa família que tem esse tipo de alcaloide. E o que esses alcaloides fazem? Então, eles são antagonistas dos receptores muscarínicos, tanto do sistema nervoso central como periférico. Então, eles competem com a acetilcolina. Quando nós falamos de farmacocinética, vai depender muito da planta. Então, dependendo da planta, a absorção pode ser mais rápida, mais demorada, a distribuição também, porque cada planta tem alcaloide beladonado, mas tem vários tipos de alcaloide, né? Não é somente um tipo, né? Nós temos a classe beladonados, mas existem diversas com essa ação. O início da ação geralmente é rápido e tem uma duração bem longa. Então, tem o poder alucinógeno e esse efeito prolongado. Aqui eu coloquei para vocês a atropina, né? E a escopolamina, para vocês relembrarem da estrutura que eu sei que vocês já conhecem. Lembrando, né, o calóide, ó, nitrogênio. Na intoxicação leve a moderada, os sintomas vão ser sonolência, midríase,
rubor, febre, boca seca, diminuição da motilidade intestinal, que é bem comum desse tipo de alcaloide, né? Por que nós utilizamos escopolamina? Para cólica intestinal. Utilizamos escopolamina para cólica menstrual. Então, ele diminui a motilidade do músculo. Também pode causar taquicardia, hipertensão leve, náusea e vômito. A náusea e o vômito está muito ligado a essa diminuição da motilidade intestinal. Acho que a gente já até falou sobre isso em alguma aula, né? Quando tem essa diminuição, pode induzir ao vômito. É meio comum isso acontecer. Na intoxicação moderada, pode ocorrer agitação, confusão e também alucinação. Já na intoxicação grave, nós vamos observar agitação, delírio, psicose, alucinação e convulsão bem ativas, hipertermia e coma. Em pacientes com agitação, convulsão e coma, pode ainda ocorrer rabdomiólise e também insuficiência renal. O diagnóstico clínico geralmente é realizado baseado no histórico de exposição, né? Então, pergunta-se para o paciente ou para o acompanhante, né, dependendo do estado do paciente, se ele teve exposição, se sabe o que a pessoa ingeriu, o que a pessoa comeu, o que o animal comeu, né, como é muito normal acontecer, e tenta-se encontrar a planta que aquele animal ou aquela criança teve contato. Mas existe, não é para todos os compostos tóxicos, pessoal, existe para os alcaloides beladonados exame específico, onde procura-se o alcaloide através da cromatografia. Mas nós não utilizamos muito atualmente. Por quê? Porque é um exame bem demorado, muitas vezes, e também é um exame caro, né? Então, às vezes não é realizado o exame somente pelo diagnóstico clínico. E nós temos exames laboratoriais gerais, como hemograma, glicemia, eletrólitos, função hepática e renal, monitoramento do CPK em pacientes com agitação, convulsão e coma. Vocês lembram o que é CPK? É a creatilfosfonilquinase, é uma enzima muito importante que faz conversão de creatina, é bem importante e tem alteração nesta enzima, então pode-se observar a presença ou monitorar esse tipo de enzima. Nós também temos alteração, né, no eletrocardiograma, então tem que monitorar também o eletrocardiograma para verificar se a pessoa tem alguma alteração ou, né, tentando manter os sinais vitais desta pessoa. Em relação ao tratamento, a primeira coisa que nós vamos fazer é tratamento de suporte. Então, desobstruir as vias aéreas superior, administrar oxigênio, monitorar os sinais vitais, também avaliar o eletrocardiograma, como eu já falei para vocês, monitorar o estado mental, manter o acesso venoso calibroso, caso precise passar alguma medicação, e realizar a hidratação adequada. Podemos também realizar a descontaminação, que é a lavagem gástrica. É indicada principalmente quando não ocorre vômito antes do paciente chegar ao local, quando ele não está vomitando. Por quê? Porque você precisa limpar. Normalmente, pacientes que têm contato com a beladona, como eu já falei para vocês, acabam eliminando, acabam vomitando essas substâncias, né, esses alcaloides. E isso auxilia muito. Então, se não teve vômito, você pode realizar uma lavagem gástrica com soro. Você não, médico, né? Pode realizar uma lavagem gástrica com soro fisiológico e também fazer administração de carvão ativado. Então, também pode colocar por sonda esse carvão para que ocorra aí uma absorção
dos alcaloides beladonados. Nós também podemos realizar a descontaminação cutânea com soro fisiológico e água e ocular. E aqui, pessoal, muitas vezes precisa chamar um oftalmo para observar se não teve nenhuma alteração ocular mais grave quando se tem contato desses alcaloides diretamente com a via ocular. Tá? Então, tem que cuidar bastante com isso. As plantas com oxalato de cálcio, você já devem ter observado em gnosia, que são essas ráfides. Essas ráfides, elas estão presentes em diversas plantas, mas em interesse toxicológico, nós vamos ter a família Ariaceae. E daí vem o lírio branco, que vocês provavelmente já viram. Comigo ninguém pode. Duvido que na casa da mãe, da avó não tenham comigo ninguém pode. Também tem aquela banana de macaco e costela de Adão, também bem conhecida, que tem a presença desses oxalatos de cálcio. Mas o que eles fazem no nosso organismo? Primeiramente, os oxalatos eles vão sair da planta a partir de um estímulo osmótico. Normalmente, eles estão presentes dentro das células da planta. Então, a partir do estímulo osmótico, mecânico, eles saem das folhas da planta e vão, então, fazer uma explosão de idioblasto. A partir daí, nós vamos ter a ejeção desses ráfides de oxalato e, então, eles vão penetrar a mucosa. A partir do momento que eles penetram a mucosa, eles acabam ocasionando um estímulo na liberação de histamina e também de outros mediadores inflamatórios. E daí você vai ter um efeito inflamatório muito grande no local que ele está presente. Além disso, ele vai provocar dor e o edema devido à inflamação. A manifestação clínica vai depender muito do local de ingestão. Então, se houve ingestão de caules, folhas, flores, ou até mesmo só o mastigar daquela folha sem ocorrer ingestão, já pode ocasionar lesão nos lábios. Vai ocasionar também lesão na língua, no palato. Vai ter dor, edema, queimação, pode ter asfixia, cialorreia e também disfagia. Então, esses edemas, essa sensação, ela começa a diminuir depois de 4 a 8 dias, para vocês terem uma ideia do efeito que isso provoca no organismo. Em relação à exposição cutânea, pode ocorrer o contato com a derme e ali nesse local vai ter problemas, né? Vai ter edema, vai ter eritema e pode provocar aí a abertura até de feridas, tá? Então é comum isso. Quando nós falamos de exposição ocular, né, o olho ele vai ficar vermelho, a córnea pode sofrer lesão, porque se imagina uma ráfide como se fosse um espinho microscópico, né, que pode ocasionar essa lesão. Além disso, vai ocasionar dor e fotofobia. E aqui é necessário a intervenção de um oftalmologista, porque os danos podem ser bem graves, pessoal. Aqui é bem comum ter danos graves no olho. O diagnóstico, ele normalmente vai ocorrer através do histórico de exposição. Não existe exame complementar, somente laboratorial geral, como hemograma, eletrólitos e também função hepática e renal. Em relação ao tratamento, primeira coisa, medida de suporte. Né? Já falei para vocês, nesse caso, além de monitorar os sinais vitais, desobstruir as vias, também realizar a hidratação adequada, porque a pessoa acaba perdendo muito líquido e intoxicação por esse tipo de raft, principalmente porque ela acaba lesionando a célula.
Então é importante a reidratação. Para descontaminar, primeiramente remover manualmente resto de planta da boca, da pele, dos olhos, fazer a lavagem com soro fisiológico ou até mesmo com água, caso não tenha o soro fisiológico, e não se deve provocar vômito nesse caso. Por quê? Porque as rafts elas podem machucar ainda mais no retorno, tá? Então não se provoca vômito. Não tem antídoto. É um ferimento mecânico, vamos dizer assim. Então não tem como ter antídoto mesmo. A outra classe de compostos que nós vamos falar são os ésteres diterpênicos. Aqui vocês devem conhecer a coroa de Cristo, que é muito utilizada, principalmente aí como cerca-viva. Nessa foto aqui ela não está muito legal, mas ela é muito utilizada como cerca-viva. Nós temos também a flor de São João, que essa aqui é muito comum agora no Dia das Mães, se vocês forem no mercado, se vocês forem na floricultura, vocês vão ver essa planta para vender. Tenho certeza. É uma planta bem comum e ela é bem utilizada, as pessoas gostam bastante dela como planta ornamental. E nós temos também uma espécie que ela parece uma árvore, mas ela é pequena, é baixinha, a gente diz que ela é um arbusto, né? Que é conhecida também como árvore de São João, pau pelado, que também tem presença de ésteres diterpênicos. Lembrando, pessoal, que eu estou colocando só algumas plantas. Se vocês forem pesquisar, vocês vão observar que várias plantas têm esses ésteres diterpênicos. Os ésteres diterpênicos eles são muito comuns na família Euphorbia. Né? Podem ver que as 3 que eu coloquei aqui são desta família. Então, elas são muito comuns neste gênero, né? No gênero Euphorbia. Em relação ao mecanismo tóxico, depende muito da espécie que entrou em contato com o indivíduo. Normalmente, a principal ação é a propriedade purgativa. Saiu. Então, é muito comum esse efeito purgativo. Também são plantas conhecidas por potencial carcinogênico e irritante. A intoxicação ela muda muito de moderada para intoxicação grave. Na intoxicação moderada, quando ocorre ingestão da planta, vai ter irritação dos lábios, mucosa oral, gastrite, vômito e diarreia, né, porque é purgativo. Temos também a exposição ocular, onde vai ter irritação da mucosa ocular, vai ter também edema, pode evoluir para uma conjuntivite, cegueira temporária, nos casos mais graves. Aqui também precisa de um complemento, de uma avaliação por oftalmologista. E na exposição cutânea, os casos são mais de hipersensibilidade, como dor, prurido, eritema, edema, formação de bolhas e vesículas. Na intoxicação grave, são muito raras de ocorrer, tá? A intoxicação grave é bem difícil, mas caso ocorra essa intoxicação, nós vamos observar o paciente com tontura, distúrbio eletrolítico, porque ocorre um aumento do potássio, então isso pode, uma diminuição do potássio, uma hipotassemia, e isso pode dar um distúrbio eletrolítico. Também nós vamos ter arritmia cardíaca, convulsão, coma, insuficiência renal e podemos ter insuficiência respiratória e, em casos mais graves, até a morte. Mas é muito raro acontecer isso. Em relação ao diagnóstico, também baseado no histórico, não tem exame clínico e nós podemos realizar exames laboratoriais normais, como hemograma, glicemia, eletrólitos, função hepática e renal e monitorar os eletrólitos que eu já tinha falado. Vou repetir.
Em relação ao tratamento, também não tem antídoto, somente medidas de suporte e pode-se fazer a descontaminação. Não tem a descontaminação, a lavagem gástrica nesse caso, não é recomendado. Não é recomendado também estimular o vômito nesse caso. Mas nós podemos fazer a descontaminação cutânea e ocular, caso ocorra, né, com a lavagem do local. A outra classe de intoxicantes que nós vamos falar é os glicosídeos cardioativos. Esse termo glicosídeos, lembra vocês alguma coisa? Glicosídeos digitálicos, quem sabe? Então, realmente, né? Os glicosídeos digitálicos, como a digitoxina, eles são derivados aí das plantas digitales, igual, né, a maioria dos glicosídeos cardioativos. Então, eles estão presentes nessa classe de plantas e eles vão ter atuação no sistema cardíaco. Coloquei aqui algumas para vocês, que é a dedeira digital. Nós temos também a dedeira, que também é conhecida como digital, é a mesma, só a coloração que muda, desculpa, né? Essa é a coloração mais clara e mais escura. E nós temos também aqui o chapéu de Napoleão, a bolsa do pastor, que também apresenta esse tipo de composto. Os glicosídeos digitálicos, eles são isolados geralmente da digitalis purpura ou da digitalis lanata, se eu não me engano. São dessas dois tipos de digitalis. Mas, do mesmo jeito, eles são glicosídeos. E nós sabemos que tanto a digoxina como a digitoxina são tóxicos dependendo da concentração. Isso é uma das primeiras coisas que a gente vê em farmacologia. Acredito que você já tenha até visto isso. Mas eles têm um efeito bom, são utilizados aí na insuficiência cardíaca congestiva. Porém, né, entre a dose e o veneno, entre o medicamento e o veneno, nós temos a dose. E aqui acontece a mesma coisa. E como que é o mecanismo tóxico desses glicosídeos cardíacos? Nós temos que ter em mente que eles são específicos para o músculo cardíaco. Lá no músculo cardíaco, eles vão inibir a bomba sódio-potássio-ATPase. Essa inibição faz com que ocorra um aumento sérico de potássio e um aumento na concentração intracelular de cálcio. Isso vai ocasionar um aumento no tônus vagal, consequentemente, uma bradicardia e uma arritmia. E acaba sendo extremamente prejudicial ao organismo. As plantas contendo glicosídeo carcinogênio, elas têm uma farmacocinética muito variada, depende da planta, depende da concentração de glicosídeo cardioativos. Falei carcinogênios, né, gente? Desculpa, cardioativos. Então, depende muito. Para vocês terem uma ideia, a digitoxina, ela fica presente no organismo, tem uma meia-vida de 168 horas. É bastante tempo, né? Então, depende muito. As manifestações clínicas também vão depender do tipo de exposição. Por exemplo, quando tem ingestão do látex, vai ter queimadura na mucosa, no trato gastrointestinal, vômito, cólica, dor abdominal. E se propaga para o sistema, né? Tem o efeito sistêmico, onde vai modificar aí a contração cardíaca, consequentemente ocasionando bradicardia. Quando tem contato com a mucosa ocular, nós vamos ter uma irritação bem grande na mucosa e tem que se fazer a limpeza, né, o quanto antes para não ter um dano maior nos olhos. A espinheira, e também chamada oficial de Sala,
elas podem causar ainda distúrbios neurológicos, perda do equilíbrio, tontura, cefaleia, convulsão e coma. Quando a gente fala de plantas, nós temos que lembrar que eles não têm um composto só, eles têm diversos outros compostos. E isso pode intensificar o efeito tóxico da planta. Tá? Do mesmo jeito que as plantas medicinais, muitas vezes não é um composto que tem efeito medicinal, são vários compostos, né? Nós temos o sinergismo, né? Nós conhecemos assim. Então, a espinheira santa ela vai ter esse efeito não somente pelos glicosídeos cardioativos, mas também por causa de outros compostos presentes nela. O chapéu de Napoleão, ele também ocasiona distúrbios digestivos e pode ocasionar, sim, alterações cardíacas graves, até bloqueio atrioventricular. Isso pode ocasionar, né, inconsciência, convulsão e parada cardíaca. Então, o efeito dele é bem tóxico. Diagnóstico clínico, como sempre, devido ao histórico de exposição. E neste caso, nós temos um diagnóstico específico, onde avalia-se a presença de glicosídeos cardioativos por radioimunoensaio. No nosso caso, não tem muita importância em quantificar, só qualificar. Então, você identifica e não precisa quantificar. Não precisa saber a concentração, só o que está ocasionando essa reação. Nós temos também que realizar exames laboratoriais gerais, como eletrocardiograma, hemograma normal, testes de glicemia, eletrólitos séricos, né? Principalmente aí avaliando o potássio por causa da hipopotassemia e avaliar a função hepática renal. Em relação ao tratamento, suporte, e nós temos antídotos. Nós temos um antídoto chamado antidigoxina. Ele foi elaborado principalmente por causa da digoxina, né? da digoxina e da digitoxina. Mas ele é bem caro. Tá? Então, no Brasil, ele raramente está disponível. Mas existe um antídoto, vocês, né, precisam saber disso. Nós também podemos fazer um tratamento dos sintomas, administrando atropina, para que o coração volte a ter o efeito, né, volte a bater normalmente, né, diminuindo assim o sintoma de bradicardia. Nós temos também medicamentos antiarrítmicos. Pessoal, hoje está difícil sair as palavras, vocês me desculpem, tá? Mas eu tô desde as 7 fazendo aula para vocês, então hoje eu tô meio devagar já, agora são... Até vou falar a hora para vocês verem, que a prof tá 8 horas, já faz 13 horas que eu tô fazendo aula, parei só para almoçar. Então, às vezes se eu comer umas palavras aí, se eu falar errado, vocês me perdoem, tá? É porque o cérebro já está cansado. Então, em relação aos antiarrítmicos, nós temos que dar preferência para a lidocaína ou a amiodarona. Então, eles vão auxiliar aí, principalmente na atuação como antiarrítmicos, né? Como melhora aí dos batimentos cardíacos. A fenitoína, o sulfato de magnésio, eles também podem ser utilizados como antiarrítmicos. E em casos extremamente extremos, né, extremamente graves, pode-se sim fazer a utilização de marca-passo cardíaco. Também é indicado a utilização de antieméticos e antiespasmódicos por causa das dores abdominais, que são comuns, né? Também podemos fazer a utilização de benzodiazepínicos ou de fenobarbital, caso o paciente tenha convulsão. E é importante sempre verificar os eletrólitos para fazer a reposição desses eletrólitos. Então, observar a quantidade de potássio, magnésio
e cálcio, tá? O cálcio e o magnésio, eles devem ser mantidos em um nível, vamos dizer assim, diferente do normal. O magnésio, nível médio, tá? E o cálcio, um nível um pouco inferior, porque vocês viram lá que vai ter uma grande quantidade de cálcio dentro da célula. Então, diminuir a quantidade de cálcio, não fazer tanta reposição de cálcio. Em relação às exposições oculares, nós temos que observar se ocorreu alguma lesão. Então, é importante, novamente, o exame oftalmológico. Então, é importante o oftalmologista observar essas lesões. Os glicosídeos carcinogênicos, eles vão ter um efeito muito parecido com o cianeto. Eu já falei deles para vocês lá quando nós falamos de gases. Então, esses glicosídeos, eles estão presentes numa quantidade de plantas muito grande. Digamos aí que mais de 2.500 espécies já foram identificadas com glicosídeos cianogênicos. As principais espécies que nós temos, né, esse tipo de substância é a mandioca brava. E a mandioca brava, ela é utilizada na alimentação, né, para a fabricação de farinha. Ela é muito utilizada pelos índios, tá? É bem comum a utilização dela, né, é uma espécie só. Então, a mandioca brava, ela tem uma alta concentração e não sei se vocês já chegaram a ver como que eles fazem o preparo dessa farinha. Eles moem, ralam a mandioca, né, e deixam ela decantar. Normalmente eles colocam como se fosse num saco e deixam esses glicosídeos que estão presentes saírem para ser eliminado. Então fica lá horas, dias exposto para retirada desse glicosídeo para depois utilizar essa mandioca para fazer farinha. Então, nossa, não sei se vocês têm interesse, se vocês gostam, mas tem bastante vídeo na internet, deem uma olhada sobre eles, é bem interessante. Nós também temos a presença de glicosídeos carcinogênicos na hortênsia. Até trouxe ela aí para mostrar para vocês, porque é bem comum, né? Mas, pessoal, são 2.500 espécies, eu não consegui trazer todas, né? É bom vocês saberem quais são, mas são várias. Além disso, os glicosídeos carcinogênicos, eles estão presentes em muitas sementes, diversas. Está presente na semente da maçã. Normalmente, depois que eu dou essa aula, os alunos nunca mais engolem a semente da maçã, mas não se preocupem. Se você engolir inteira, não tem problema, tá? O problema é se você mastigar a semente e a concentração também presente na semente da maçã é pequena. Mas nós temos, né, ela presente na semente da maçã. Nós temos esses glicosídeos carcinogênicos presentes na semente do pêssego, da ameixa. Então, eles estão aí bem próximos a nós, vamos dizer assim. E como que atuam esses glicosídeos carcinogênicos? Quando eles entram em contato com o pH do estômago, eles são hidrolisados e vão, então, liberar o ácido cianídrico. O ácido cianídrico, vocês já sabem, né? Eles vão inibir enzimas, principalmente a anidrase carbônica e o citocromo oxidase. Pessoal, aqui acontece a mesma coisa que acontece com o cianeto, né? Então, vocês já sabem, eu só estou relembrando. Nós vamos ter, a partir dessa inibição de enzimas, a indução da hipóxia celular, principalmente por causa da inibição do citocromo oxidase, e isso vai ocasionar diversas alterações metabólicas. Nós vamos ter um efeito neurológico muito grave por causa da afinidade dessa substância pelo sistema nervoso central, pelo encéfalo. Então, nós vamos ter uma modificação
no sistema nervoso central. A partir da hipófise, nós vamos ter uma dificuldade em consumir o oxigênio, então não tem a produção de ATP. Vocês lembram disso? Se vocês não lembram, vão relembrar, assistam lá a aula de asfixiantes, porque eu não vou falar de volta, senão vai ficar até meio repetitivo. E também nós vamos ter aí uma estimulação maior de liberação de neurotransmissores excitatórios devido à falta de oxigênio no organismo. Os principais glicosídeos cianogênicos são a amigdalina, que é encontrada na amêndoa amarga e nas sementes de frutas, e também a linamarina, que é encontrado na mandioca brava e em alguns tipos de feijões. Mas, pessoal, não os que a gente utiliza, tá? Não precisa se preocupar quanto a isso. Diferente de todas as outras substâncias que a gente falou, aqui nós temos uma quantidade que acaba ocasionando efeito tóxico, porque eles são bem estudados, tá? Então, para vocês terem uma ideia, nas sementes de amêndoas, nós vamos ter uma quantidade de glicosídeo cianogênico, né, de ácido cianídrico, em torno de 9 a 4,9. A semente de damasco, nós vamos ter de 0,1 a 4,1. Na semente do pêssego, de 0,4 a 2,6 miligramas. Aqui também, pessoal, miligramas, tá? Aqui, miligramas de ácido cianídrico por grama de amêndoa amarga. Aqui, de 0,1 a 4,1 miligramas de ácido cianídrico por grama. A professora comeu os miligramas, no slide eu vou corrigir, aqui não vai dar para corrigir agora. E nós também temos a presença na semente de maçã, como eu falei para vocês, 0,6 miligramas de ácido cianídrico por grama. Essas substâncias, elas são letais, né? O ácido cianídrico, ele é letal quando ocorre um consumo de 50 a 100 miligramas. Então, para consumir isso, tem que consumir muita semente de maçã, né? Tem que consumir uma quantidade aí de pêssego, de semente de pêssego muito grande. Então, eles acabam não tendo um efeito tão tóxico. Agora, na mandioca braba, a concentração é grande, pessoal. Então, evitar, né? Não comer uma mandioca que a gente não conheça, vamos dizer assim. As manifestações clínicas, elas podem ser leves a moderadas, onde observa-se náusea, vômito, cefaleia, fraqueza, confusão, tontura e falta de ar. Pode ser grave, onde nós vamos ter perda transitória da consciência, apneia, hipertensão e logo após hipotensão, acidose metabólica, convulsão, arritmia, coma e pode sim levar à morte. Nós temos também uma toxicidade crônica. Então, eu já vi muitas pessoas falarem que comem semente de maçã para se tornarem intolerantes ao cianeto, para o organismo ter uma... Como que eu vou falar para vocês? O organismo ter um efeito caso um dia sejam contaminados com cianeto. Gente, é verdade, já ouvi falar nisso. Chega a ser engraçado, né? Mas nós temos uma toxicidade crônica. Se tem uma utilização muito grande, por muito tempo, né, desse cianeto, nós podemos sim observar uma toxicidade conhecida como polineuropatia crônica. Essa polineuropatia crônica ela é conhecida por causar, né, paresia espástica, que é uma rigidez na contração, principalmente dos membros inferiores, e também uma neuropatia atáxica tropical.
Essa neuropatia ela é caracterizada pela presença de mielopatia, atrofia óptica, surdez neurosensorial e também polineuropatia simétrica. Então, são efeitos bem graves, tem que se cuidar, não pode aí ficar consumindo essa substância à toa, né? Vamos dizer assim. Então, não vamos mais comer a semente da maçã, né? Vamos evitar. Em relação ao diagnóstico, nós temos o diagnóstico clínico, né? Baseado na exposição do paciente. Algumas pessoas conseguem sentir esse cheiro de amêndoas amargas, mas não é todo mundo que consegue detectar. Está muito ligado ao fator genético, tá? Então, 40% a 60% das pessoas conseguem observar esse cheiro, mas nem todo mundo consegue, como eu falei. Nós temos exame complementar, que é o laboratorial específico, que mede o nível de cianeto, né? Então, esse nós conseguimos realizar e é bem comum, né? A gente já falou sobre ele. E nós podemos também observar outros exames, né? Observar hemograma, eletrólitos, lactato, glicose e função renal e hepática. Em relação ao tratamento, suporte, como sempre, descontaminação, então tentar fazer o esvaziamento gástrico, utilizar carvão ativado para que ele absorva o cianeto, e nós temos os antídotos nesse caso. Como o cianeto ele acaba ocasionando diversos efeitos, principalmente lá o cianeto inalado, conseguiu-se observar que algumas substâncias servem como antídotos. Eu já falei sobre elas para vocês, só vou relembrar. Antídoto de escolha, hidroxicobalamina. Mas nós também podemos utilizar os indutores de metahemoglobina, nitratos. Voltem na aula que eu falei para vocês sobre o mecanismo de ação deles. Também podemos utilizar agentes doadores de enxofre, como o tiosulfato de sódio. Esse aqui, geralmente, é administrado após os nitritos. Na aula que eu falei de asfixiantes, eu falei por quê. Então, né, qualquer coisa vocês voltem lá se tiverem dúvida. Finalizando, nós vamos falar sobre as plantas que contêm saponina. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né, como a edeira, que é muito utilizado nos muros das casas, né, como cerca viva, mas é mais para cobrir o muro, digamos assim. Ela dá uma florzinha, dá frutos também, e acaba muitas vezes, né, sendo interessante para as crianças. E daí elas podem até consumir isso, e acaba sendo tóxico. E a espada de São Jorge, que essa também eu tenho certeza que a mãe de vocês ou a avó de vocês tem na casa. A minha tem. Então, vocês conhecem bem ela. Provavelmente vocês já ouviram falar de saponinas, vocês já tiveram uma aula sobre isso em farmacognosia. Então, o que as saponinas fazem? Elas conseguem fazer hemólise celular. Elas são conhecidas por serem hemolíticas. Elas atuam na membrana celular e fazem hemólise da célula por causa disso. A saponina ela é muito conhecida por formar espuma. Então, quando a gente pega uma planta, dissolve ela em água, né, faz percolação ou extrato, e ela forma uma espuma, nós sabemos, tem saponina. Muitas delas são hemolíticas. Então, elas acabam alterando a membrana celular e fazendo com que ocorra a liberação, então, do líquido das hemácias. Nós vamos ter um efeito muito grande quando ela entra em contato com a pele, porque ela destrói a queratina e acaba provocando lesão tecidual, e ela pode, então, chegar a ter contato com a derme. Na derme, ela vai se ligar às células de Langerhans
e também aos macrófagos. E aí nós vamos ter uma irritação no local. A absorção intestinal intestino íntegro é muito difícil, não ocorre. Mas como ela acaba alterando, né, a integridade das células, ela pode sim acabar modificando a integridade do intestino. Ela atua ali com os esteroides, com a proteína presente nas membranas, com o fosfolipídio, e acaba alterando a permeabilidade, até destruição dessas células que estão no intestino. E também, né, pessoal, na mucosa de forma geral, na mucosa da boca, esôfago, tá? Não somente do intestino. E daí nós vamos ter as manifestações sistêmicas, que são a hemólise. Então, pode ocorrer hemólise em diversos locais, né, como no sangue em geral. Quando ocorre a ingestão, nós vamos ter cialorreia, queimação da boca e garganta, e em casos mais graves podemos ter delírio, convulsão e alucinação. Na pele, como eu falei para vocês, é uma reação dermatológica, uma reação alérgica, podendo ser uma reação que ocorre de 2 a 4 semanas, né? Depois que você teve o contato, você ainda tem essa reação por 2 a 4 semanas. Além disso, pode observar o aparecimento de urticárias, queimadura no local e quando tem-se contato ocular, a dor é intensa e ocorre, claro, edema e precisa-se novamente de oftalmo para observar esse tipo de reação. Diagnóstico clínico, somente por exposição do agente. Não temos diagnóstico laboratorial complementar, somente o diagnóstico laboratorial geral. Em relação ao tratamento, medidas de suporte, descontaminação do local, antídoto não tem, medidas de eliminação não são indicadas, mas nós podemos tratar os sintomas. Então, em caso de administração oral, nós podemos fazer uma proteção com protetores gástricos, podemos também utilizar corticoterapia para reações alérgicas graves, para evitar convulsão, novamente, benzodiazepínicos e fenobarbital, e em exposições oculares, tem uma lesão grave, deve-se fazer a limpeza o quanto antes do local e encaminhar para o oftalmologista. Pessoal, essa foi a nossa última aula teórica de toxicologia. Foi uma aula bem longa, mas foi a nossa última aula. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a disciplina. Não foi um ano muito fácil, mas foi um ano assim de muito aprendizado para nós, de modo geral, vamos dizer assim. Qualquer dúvida, me mandem mensagem, me mandem WhatsApp, estou à disposição. E é claro, para finalizar o nosso conteúdo, nós teremos um questionário. Então, eu vou passar um questionário sobre as últimas aulas lá no Moodle para vocês resolverem assim que é possível. O quanto antes vocês resolverem, melhor é, até porque semana que vem nós vamos ter bastante aula prática. Então, tentem resolver no final de semana para ficar livre, digamos assim. Qualquer dúvida, pessoal, mais uma vez, professor insistente, mandem mensagem. Um abraço, até a próxima aula.